Vocês devem ter visto as listas das músicas brasileiras mais ouvidas em 2025, ou pelo menos as mais tocadas, e eu espero que vocês não tenham ouvido. Apesar de ser difícil, porque gente com mau gosto normalmente sofre de falta de vergonha, fazem questão de fazer as pessoas saberem que elas têm mau gosto. Eu não estou aqui para afirmar o absurdo de que só as músicas antigas eram boas, que não existem mais bons artistas. Isso não é verdade, ainda existe muita gente fazendo ótimos trabalhos. E sempre houve porcarias, inclusive no passado. Esse não é um vídeo apenas para falar mal da indústria musical atual, mas quero tentar explicar o motivo da situação atual, especialmente do que vira hit, aquilo que faz sucesso. E a resposta é um tanto simples, embora possa gerar um estranhamento. As músicas que fazem sucesso hoje não são feitas para serem apreciadas. São feitas para vender. Mas como vão vender se não forem boas? Você pode estar se perguntando. Vamos dar um passo atrás e lembrar que nós estamos inseridos no sistema capitalista de produção, cuja principal característica é a generalização da forma mercadoria. Ou seja, esse sistema tende a transformar tudo em mercadoria, tudo mesmo. Faça um teste, pause o vídeo, olhe ao seu redor, tente achar uma coisa que não seja mercadoria. A parede, a tinta da parede, o piso, os móveis, e a música não escapa a essa lógica. E ela não precisa ter qualidade para vender, basta que atenda aos padrões de consumo do público-alvo. Pense no exemplo da música mais tocada em 2025, P do Pecado, olha que nome incrível. Eu duvido que ao menos uma única unidade de pessoa tenha sinceramente pensado: nossa, que música boa, que letra inteligente, que arranjo bem feito. Nem quem criou essa porcaria. Essa música é um lixo em todos os sentidos. E eu não tô aqui para estimular sua curiosidade em pesquisar ela, não. Não faça isso, tá? Mas assim como tantas outras porcarias que são comercializadas, não precisa ser boa, só precisa atender aos padrões de consumo, ainda que seja uma porcaria como tantas outras. Status é muito mais importante do que qualidade. Vocês sabem que muita gente compra lixo se o influenciador que ela acompanha vender. E em termos musicais, o que uma música precisa para vender? Precisa ser curta, ou ao menos muito repetitiva, porque boa parte das pessoas de hoje não tem capacidade de concentração para ouvir músicas longas ou letras minimamente inteligentes, e isso mantendo a sonoridade habitual, sem grandes variações. Se você ainda está nesse vídeo, talvez já esteja impaciente, mas algumas coisas não cabem na duração de um short. Resumindo, qualidade não é um fator importante para a venda, basta se adequar aos padrões de consumo do público. A música pode ser um lixo, mas se tiver 10 segundos relacionados a algo do momento das redes sociais, é suficiente para ser utilizada em uma foto do Instagram. É isso que move a indústria em grande medida. Então, se quiser ouvir algo de qualidade, um trabalho realmente artístico e não barulho para servir de fundo e te manter distraído, evitar que seu cérebro pense, provavelmente vai ter que fazer uma boa pesquisa. Mas se a produção musical é feita para atender aos padrões de consumo do público-alvo, o que faz sucesso hoje é muito preocupante. O que está acontecendo com as pessoas? Houve tempos em que Jorge Ben fazia sucesso, Tim Maia fazia sucesso. Quando eu era adolescente, as rádios tocavam o Rapa. Acreditam que o Brasil chegou a exportar música para outros países, inclusive para os Estados Unidos? A bossa nova com arranjos complexos, letras poéticas e ritmo original. Estou falando apenas do que fez sucesso, sem falar em pérolas que nunca fizeram grande sucesso, mas foram apreciadas em certos nichos. Imaginem que Cartola já foi muito ouvido nas favelas do Rio de Janeiro. O que esses nomes têm em contraste com as listas atuais? Arte. Eu não sei se você já se perguntou o que caracteriza um trabalho artístico. Eu não sou especialista e imagino que nem exista uma resposta definitiva para essa pergunta. Mas um elemento não pode faltar: o esforço criativo em busca de originalidade. Para além do macete comercial. Entenda, o problema não é ser comercial. Esses nomes que eu citei foram muito vendidos, mas foram vendidos mantendo a qualidade. Isso era determinante para o consumo das pessoas antes, mas hoje, nem tanto, ou pelo menos para poucas. Então é o brasileiro que está piorando em termos de consumo cultural? Isso não é exclusividade nossa. Os Estados Unidos também sofrem com isso. Vejam as listas deles, quanta porcaria. Também a América Latina como um todo. Eu vou citar alguns exemplos do passado para contrastar com os padrões de consumo de hoje. Pense na Motown, a poderosa gravadora de música negra dos Estados Unidos, que dominou as listas de hits durante boa parte dos anos 60. As músicas eram feitas para vender, claro,
Havia até mesmo uma mentalidade de fábrica. E até os Beatles, que são sinônimo de pioneirismo, começaram assim. A diferença é a qualidade. E mais importante, vez ou outra, artistas se rebelavam e faziam o que julgavam relevante. Exemplo do Marvin Gaye, que desafiou a gravadora Motown e insistiu no What's Going On, que se tornou um clássico absoluto, e até dos Beatles, que começaram a ser mais experimentais a partir do disco Help, deixando de lado as letras simples com apelo quase exclusivo a meninas, adolescentes, e experimentando mais, inovando mais, buscando com que cada disco fosse superior ao anterior, ou pelo menos diferente. Também muita coisa fazia sucesso apesar de não ter nenhum apelo comercial, apenas pela qualidade. Pense no The Dark Side of the Moon. Enfim, coragem e talento são duas características que já não fazem sucesso, pelo contrário. A indústria musical é extremamente conservadora, repetitiva em termos de produção. Se quiser entender um pouco melhor esse sintoma do nosso tempo, veja o último vídeo aqui do canal, eu falei um pouco sobre música também. Mas se eu estou certo e o que faz sucesso é que mudou por causa do público, isso é muito preocupante. Música já foi muito importante para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento intelectual e até mesmo espiritual. E pensando no Brasil, até a música evangélica foi dominada pelo worship, que também costuma ser pobre, com os mesmos arranjos simples e letras que se repetem quase infinitamente, mais do que sertanejo inclusive. Mas ainda existem boas bandas como o Projeto Sola. Então, para desintoxicar, eu desejo a vocês boas pesquisas, eu encorajo vocês a fazerem boas pesquisas. E uma última reflexão: até que ponto, em que medida, o sistema capitalista determina nosso modo de vida? Nossos padrões de consumo, nossos relacionamentos, nossa espiritualidade, nossa identidade. Você sabe que estão tentando te convencer de que nós somos empresas. A natureza é mercadoria e nós, além de vendermos nossa força de trabalho, só temos acesso gratuito às redes sociais porque nossos dados são armazenados e vendidos para empresas enviarem propagandas personalizadas. Assim o sistema segue operante, mas e nós? Como seguimos? Na dúvida, vá nos clássicos.